Então, enquanto a Fernanda está conectando. Oi, Fê, tudo bem? Espera aí, enquanto ela está conectando. Oi, Olá, Dani. tudo bem? Tudo bem? Oi, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tudo. Imagina, estou feliz demais com Ah, esse convite. então, vamos para a nossa segunda live, né, da nossa série de cuidados, dessas nossas questões de relacionamento. Hoje com o tema de relacionamento na pandemia, com a Fernanda Araújo, nossa psicóloga. Fê, você pode falar um pouquinho sobre você? Sim, Fernanda Araújo, psicóloga. Acho que também há quase 6 anos é importante dizer que eu sou mãe, porque define também uma nova etapa, né, da nossa vida, isso. Uma nova Fernanda que surgiu. E achei incrível o trabalho do Conecta, muito bacana mesmo. Sempre fui sua fã, né, Dani? Em tudo que você resolveu investir seu afeto e sua atenção. Então, tenho certeza que tem tudo para frutificar pelo país todo aí. Acho que já tem uma vontade aqui, pelo menos já tem uma carioca torcendo para que venha para cá. Obrigada, Fê. Ah, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Que bom que está todo mundo acompanhando. Assuntos, como tudo, delicados nesse período de isolamento, de pandemia. Eu achei muito legal o tema, para a gente falar um pouco mais, né, sobre o que seriam relacionamentos em si. Às vezes a gente resume. Hoje mesmo eu estava conversando com alguém, na verdade com um primo, e ele estava, na verdade, só se queixando de relacionamento, por exemplo, na família. Ai, por que isso? Porque eu tô cansado? Nossa, eu não sabia que meu pai isso, que minha mãe. E o que eu vejo pelo estado, por exemplo, pelo menos aqui já em Santos, em São Paulo, a gente está indo, hoje está indo para 2 meses de isolamento. Acredito que muitos começaram meio que, vai passar, uma certa empolgação, várias coisas liberadas, e começamos a entrar em uma agora. Começou, vamos dizer assim, passou aquele pico meio da empolgação, alguns começaram a entrar, não sei se a gente pode falar, nenhum tédio, e depois começa um pouco a cansar também de se ver sempre. Cada pessoa, uma pessoa, tem para uns que é mais cansativo, né? Para outros, no entanto, a gente começa a ter tantas coisas liberadas, quem pode ver também, quem pode parar para isso. E depois começa a saturar, né? E nisso a gente vê alguns crescentes aí do que acontece. Eu acredito que eu comentei isso até na live passada, que a gente vê pessoas que estão se reestruturando em trabalho, pessoas que estão, né, que a gente entra nessa relação de, vamos fazer home office, mas a casa não é preparada para um home office, então não é tão simples, né? E há todo um desgaste, todo um cansaço, todo um, sei lá, você mudar aquela rotina, você acordar, né? Sei lá, eu vejo isso até na minha filha, que também vai para 6 anos. Hoje mesmo ela estava falando, vou de novo fazer essa atividade, eu já cansei disso. Tipo, né? Eu falei, mas hoje, olha só, vamos tentar manter uma rotina nesse dia. Aí ela disse, mas não é uma rotina, eu não estou na escola. Tipo, né? E, é, e E aí, Fê, vamos começar, que eu acho que a gente abre um leque, né, de relacionamentos. Quando a gente fala, não é só não é só essa linha aqui, não é só amorosa, não é só, né, trabalho fraterno. Tem um relacionamento com o mundo, né? Que eu acho que já começa por aí. Que a pandemia é mundial e acho que poucas são as vezes que a gente pode dizer que está se identificando com algo mundial que acontece em todos os países, né? E o relacionamento, o próprio relacionamento consigo vai modificar numa clausura, no isolamento social, no momento que você de repente se viu privado de encontrar pessoalmente sua família, de repente se não mora com os pais são idosos,
praticamente impossível encontrar com eles, porque senão você estaria até não sendo carinhoso com eles, né, de modo a arriscar também o que pode acontecer. Eu concordo com você que no começo as pessoas estavam encarando com um pouco mais de, digamos, prazer até, né? E depois ficou um pouco entediante demais. Os dias começaram a parecer extremamente repetitivos. Não sei que dia é segunda, não sei que dia é quinta, hoje é final de semana, feriado, né? Eu acho que é a primeira vez em muitos anos, aliás, eu acho que é a primeira vez que eu trabalho todos os feriados atendendo, sem problema para o paciente, sem problema para mim, né? Acho que a demanda emocional também é tão alta que não importa, é mais um dia da semana, dentre tantos outros parecidos, né? Então, o relacionamento com a família que está ali enclausurada debaixo de um mesmo teto, não necessariamente de um super apartamento grande, às vezes num apertamento, né? Que é bem mais comum. E aquela obrigação de estar ali o tempo todo, e aquela criança que tem a obrigação de estudar à distância, os pais que têm eventualmente uma obrigação de trabalhar também à distância, e esse lugar que não existe muito dentro da nossa casa, né? Nossa casa a gente sempre procurou fazer diferente, para quem não estava acostumado a trabalhar em casa, nem uma criança que estava acostumada a ter ensino remoto, não tem um lugar para concentração plena daquilo, vou parar para fazer isso. E enquanto eu paro, todo o restante para junto, né? Porque às vezes para o pai, para a mãe, não param as crianças. Enfim, é difícil. Eu acho que isso que, pegando o gancho aí da Bia, que ela fez uma observação interessante, né? Não tem rotina. Na verdade, eu costumo lembrar que a rotina, primeiro, ela não necessariamente é um termo pejorativo. Não é uma coisa necessariamente ruim, pesada. A rotina é tudo aquilo que você faz com regularidade. A sua rotina, ela pode ser bacana, pode ser muito prazerosa, independente de você ter horário ou não, a cumprir com alguém ou só com você. Então, eu acho que uma rotina atual, ela é válida num comprometimento com você e com as suas demandas, com a demanda de quem está ali junto com você, nesse distanciamento dos outros e enclausurados, vamos dizer assim, dentro de um apartamento, dentro de uma casa. E aí você tem que manter uma rotina harmônica para que tudo aquilo funcione. Então, se tem alguém ali dentro que trabalha, aquela pessoa tem que ter um momento tranquilo para isso, de alguma forma, ainda que tenha um ruído, vamos dizer assim, de fundo, né, da vida Tá daquela vendo? casa, que também não deixa de viver a casa por conta disso, mas um cantinho que seja só para aquilo, dedicado para aquilo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando que estão usando assim um cantinho da aqui ficava o negócio que eu colocava próximo à máquina de lavar, eu tirei, eu coloquei uma cadeira, coloquei o meu notebook aqui e agora eu estou trabalhando daqui, pelo menos é um cantinho fechado da casa. Fica na área, fica, enfim, num cantinho que dê para você ficar mais reservado, né? É muito importante para a concentração. Por quê? A gente já está com tanta dificuldade de concentrar, porque nesse relacionamento com o mundo, as demandas todas são tão pesadas, é tudo sempre voltado para uma doença, para uma coisa invisível que a gente não sabe quando que pode ou não chegar a nós, e é quase como se estivéssemos totalmente vulneráveis, né? E a gente tem que lembrar que nesse relacionamento com o mundo, que já está sendo tão pesado, que já está sendo tão complicado internamente para todo mundo, seja da criança menorzinha ao senhor mais idoso, né? É importante que você tenha um momento para concentração. Não vai ser a concentração plena do seu trabalho, de repente a sua produtividade não vai fluir à torta e à direita, mas pode ser uma produtividade razoável, suficiente para aquele momento que você está vivendo, né? Então, assim, se você não vai conseguir, nessa sua relação com você, ter um momento só seu, eu não consigo. Na minha casa tem 3 crianças, tem o meu marido, eu preciso trabalhar, eu preciso. A gente está dividindo ou não está dividindo as tarefas domésticas, eu tenho que
limpar, precisa tudo estar muito bastante limpo. As compras do mercado chegam ainda assim, eu tenho que higienizar produto por produto. Gente. É uma demanda que a gente não tinha, a gente não, pelo menos eu não me lembro de ter ouvido alguém contando que fazia isso, né, com as compras do mercado. E de fato faz algum sentido, né? Mas, então assim, é um volume de coisas, um volume de tarefas, muitas das vezes Uhum. não dividido entre todos que estão na casa, às vezes por uma impossibilidade emocional ou às vezes uma impossibilidade até física, a gente não sabe, nem cabe questionar, mas se você, nesse relacionamento com você, não está conseguindo ter essa pausa, que eu sempre coloco entre aspas, pausa quando eu vou escrever alguma coisa aqui nas postagens, essa pausa no sentido de que, olha, a sua rotina anterior, ela tá lá tá no cantinho, tá parada. De repente, pode ser que ela volte, mas por enquanto, ela tá parada. E nessa pausa, o que eu posso fazer por mim? Então, de repente, o cuidar de si parece muito interessante, e é realmente muito interessante, poder ter o seu tempo de fazer yoga, ter o seu tempo de fazer um tratamento no cabelo sozinho em casa, porque você viu um tutorial de não sei o que. É muito interessante, é muito bom, é muito positivo, mas não é obrigatório. Não pode ser mais uma questão que você carrega nos ombros como eu não estou cumprindo, eu não estou conseguindo, eu não estou fazendo, está todo mundo fazendo, eu não estou fazendo. Primeiro que eu não vejo esse todo mundo que está fazendo. Sinceramente, na vida real, eu ainda não vi. Eu vejo uma pessoa que consegue, de repente, tirar uma horinha dela num dia para fazer uma coisa só para ela e nos outros 3 próximos não está conseguindo isso, né? Mas então que seja por alguns minutos, que seja quando estiver debaixo da água no banho, sabe? Pensar em si, o que eu estou fazendo por mim, como é que eu estou encarando isso, o que essa pandemia toda está me fazendo rever a respeito do meu comportamento no mundo, que eu acho que é fundamental a gente pensar isso até para a própria natureza desse mundo, que não estava sobrevivendo muito bem, né? E agora ela está dando tantos Agora sinais tá. para É. que está funcionando melhor sem a gente lá fora, né? E aí, o que eu posso fazer? Como é que eu posso agir no mundo de uma forma diferente? E em coisas simples, não é começar por um projeto gigante, vou fazer a diferença, entrar num trabalho voluntário amanhã. Não, calma. Isso é muito bom, pode ser que aconteça, mas por hora, o que você já pode fazer? De repente, o tipo de coisa que você vai consumir, o tipo de produto que você vai escolher. Será que você precisa mesmo consumir aquilo? E essa sua relação com o consumo, que também tem a ver nessa relação com você, de repente pode ser modificada. E esse consumir também, aproveitando o termo, falo de consumir relações com os outros, consumir produtos, consumir ideias, consumir notícias, esse consumo seu diário, como que ele pode ser? O que será que a gente pode fazer de diferente? Será que eu preciso ficar o tempo inteiro ligada em todas as notícias do coronavírus, né, para saber como está agindo no mundo? Aquelas estatísticas que são assustadoras, infelizmente, né? Ficar a par de todas as questões políticas nesse momento. Será que não pode ser um consumo diferente disso? Será que não pode ser um consumo diferente? De repente, uma pessoa que estava acostumada a comprar muito em shopping, os shoppings estão fechados, né? Naturalmente, passa a ser uma compra virtual, ok, mas o que eu tenho notado, que eu tenho ouvido muito é: nossa, eu não comprei nenhuma agulha, não estou fazendo nada, não estou gastando meu dinheiro com coisas superficiais, a princípio, superficiais. De repente, agora eu não estou precisando, também estou saindo menos, vou gastar menos sola de sapato, vou usar menos bolsa, né? Então, assim, são coisas que naturalmente vão ser reduzidas também por conta do isolamento, né? Mas que de repente você pode pensar numa maneira de consumir isso diferente daqui para frente. Como é que vai ser daqui por diante, né? Só completando o que você estava falando, eu vim me trazendo lembranças, né? Teve uma das perguntas que nós fizemos foi o que que mudou, o que que você percebeu que mudou de hábito, né? E o mais interessante é que a grande maioria das respostas foi ou o sono, e assim, ali eu percebi uma divisão de ou as pessoas estão dormindo menos, estão ou estão dormindo bastante. Eu vi gente escrevendo, dizendo, meu sono.
Às vezes eu não sinto vontade de levantar da cama, porque vai, sabe? E a alimentação. Tem uns que eu brinco que aumentar o consumo é bolo, é isso. Eu até brinco, porque eu tenho um grupo de faculdade e eu tava brincando com elas que a gente fica trocando receita, a gente e é só assim, as coisas rápidas e tal. E só que, por outro lado, eu tenho percebido, na minha experiência, né, que a minha alimentação melhorou, assim, salada, a limpeza, um cuidado que a gente geralmente fazia muito rápido, era sempre muito com pressa. Era sempre muito. Então vamos fazer uma coisa rápida. Aí à noite vamos só comer o macarrão que vai cozinhar rápido. Vamos melhorar o molho aqui. Então, e envolvendo, eu envolvo muito a Bia em tudo, né? A minha filha. Então é bonitinho o prazer dela, vai. E é bonito, assim, no meu caso, ver o acompanhar dela tá se envolvendo, do crescer, sabe? Porque faz pouco tempo que eu fiz enfim, um curso e o pessoal fala que o alimento em si, esse costume, eu sempre tive um costume familiar de sentar à mesa com minha mãe e com meu pai. Era um momento, a gente podia até não se encontrar no restante da casa o resto de todos os horários, mas aí você sentava ali e era a coisa que eu mais sentia falta quando eu saí de casa. Porque quando eu fui morar em questão de república, as pessoas não paravam. E eu queria sentar para conversar, assim, tipo, né? E eu brincava com meu marido, com o Tiago, que ele não tinha muito esse costume. E a gente começou a fazer. Que é uma memória afetiva, né? Você cria também uma memória afetiva de estar na mesa, né? E para quem está assistindo a gente, a Fê também é uma amiga muito pessoal. Então eu lembro disso da sua própria casa, do pão, Sim, daquela memória. Tipo, fica marcada a memória afetiva e você lembra daquela pessoa, né? você está à mesa só para comer, você está à mesa para conversar. Paga... Tanto que às vezes acabou a Exato. comida e você continua sentada ali conversando, né? Então, sim, Isso um dos momentos mais, vamos dizer assim, mais tristes, quando eu perdi minha mãe, uma das pessoas que estava do meu lado e ficou, ela não falava, né? Mas ela ia comigo, a gente fazia o trabalho, e ela almoçava comigo. Ali, aquele fato de estar comigo naquele momento me preenchia algo que eu não conseguia, vamos dizer assim, verbalizar ali, sabe? Então, assim, para mim tem muito este laço, né? Claro que para cada pessoa é. E eu vi que as pessoas falaram disso, do que mudou muito, tipo, algumas se culpando, piorou muito, eu só estou comendo, no seu conceito, bobagem, ou então eu não como nada, sim. só coisas rápidas. E eu acho que a gente tem uma tendência também, não a pegar o tipo de facilidades, ou eu estou me referindo àquelas que tem que a gente possa comprar, claro, né? Porque também tem muita gente em condição que não está tendo como realmente comprar, enfim, né? Eu acho que tudo isso que você está falando, seja do sono, seja da alimentação, está extremamente ligada ao tema anterior da semana passada, né? Que é a ansiedade. A ansiedade que isso está gerando é algo, eu pelo menos não me lembro de ter atendido uma demanda tão alta de ansiedade no consultório e de perceber isso nas minhas amizades, na minha família, né? Que está ligada a esse medo todo. Que a gente não sabe o que vai acontecer, quando que acaba, como é que vai ser, quem é que pega, quem é que fica bem quando pega, quem é que não fica bem. Então é natural a ansiedade, né? A ansiedade da incerteza, né? Da ausência de controle que as pessoas têm, vão dizer que podem ter de alguma coisa, mas enfim, é ilusório esse controle e fica muito claro que é ilusório esse controle no que a gente está vivendo. Então, assim, algumas pessoas estão trocando dia pela noite, algumas pessoas estão dormindo muito pouco, mesmo, ao longo de um dia inteiro, acabam dormindo muito pouco. E outras pessoas estão dormindo demais, consideram para elas que estão dormindo demais, né? Não é uma avaliação minha, você está dormindo demais ou menos. Isso daí a demanda de cada um, né? O que eu percebo, algumas pessoas têm trocado o dia pela noite, muitas das vezes, porque de repente é só de madrugada que ela vai estar sozinha. Que ela vai poder fazer aquilo que ela quer, sem ninguém Entendi. vendo, que ela vai poder agir no mundo, vamos dizer assim, que se tornou a nossa casa, né? Da maneira como ela bem entende. Então, tô aqui sozinha, tá todo mundo dormindo, deixa eu aproveitar esse momento para fazer isso ou aquilo, assistir alguma coisa que eu quero assistir, ou não fazer nada, mas é um momento que a pessoa está se sentindo bem sozinha.
E tem pessoas que estão dormindo demais porque não estão lidando tão bem com esse fato de se sentir obrigada a fazer alguma coisa. Eu tenho visto muitos memes dizendo eu não vejo a hora disso acabar para eu poder ficar em casa porque eu quero e não porque tem alguém dizendo para eu ficar, né? É Eu interessante entendi. essa sensação de não liberdade nunca foi tirado da gente dessa maneira. Eu acho que tem todo um contexto, eu acho que talvez o contexto anterior que tirasse tanto a liberdade de um mundo assim fosse um contexto de guerra, de fato. Mas na guerra você ainda vê bombas, você vê bombardeios, você vê destruição física concreta. E nessa a gente não está vendo a destruição concretamente, a não ser que a gente tenha perdido alguém, a não ser que a gente veja alguém muito adoecido, né? Assim, muito próximo por uma questão voltada Só colocar o aos carregador. transtornos. Claro, não tem problema. Então, é natural que fique muito ansioso, muito, muito, muito. E a primeira coisa que vai mexer é o sono. Então, dormir demais pode ser um resultado disso. Dormir de menos também um resultado disso, né? E esse fato também dos dias estarem muito similares. Eu acordo, o que eu vou fazer hoje? Ah, tá, tudo de novo que eu fiz ontem. Então, aquele mesmo volume. Não, e não tem muito assim, porque às vezes você tem uma rotina muito igual no seu dia a dia, anterior à pandemia, mas só de você descer o elevador, você encontra, às vezes, um vizinho, você encontra 10 vizinhos, você não encontra ninguém, você fala com o porteiro que está lá no dia, você fala, né? Tem uma troca de. As coisas aparentemente são diferentes, mesmo sendo iguais, né? E isso dá uma também aliviada, né, nessa rotina, nesse termo pejorativo de rotina que as pessoas costumam ter, né? E esse é interessante, esse reencontro com a família, ele Isso pode que eu ser já. extremamente positivo. Eu vi que eu não tenho o resultado total, né, que você tem aí, mas eu vi que boa parte está tendo um reencontro muito positivo com a família, né? Algumas pessoas estão redescobrindo e tem sido uma troca bacana, tem sido uma troca enriquecedora, às vezes divertida, às vezes irritante, né? A impaciência É, também é um reflexo, né, da ansiedade, né? Mas é interessante, é uma novidade, de repente, para pessoas que estavam mais distantes daquele contexto familiar e aí reencontra com a família. Olha, tô aqui agora junto com você, a gente vai comer na mesma hora, por que está cada um comendo num canto? Se a gente está comendo na mesma hora. Por que a gente não pode sentar a uma mesa, de repente, uma das refeições, vamos ver no que dá, vamos conversar um pouco, vamos trocar um pouco, né? Essa proximidade, essa possibilidade de troca, isso é enriquecedor demais. Então, assim, por mais difícil que seja uma convivência em família, e ela não se engane, em todas as famílias, a convivência acaba sendo não, uma né? coisa difícil, né? Porque o que é uma família se não uma junção de culturas, né? Então, assim, casei. Casei eu com a minha cultura da minha família, meu marido com a cultura dele e da família dele, né? Então, assim, já É, começa por aí. Então, né? Que nem você estava falando que o tio não tinha esse hábito de sentar para comer. Exatamente. Na casa dos meus pais, nem televisão tem na sala. Então, acho que isso já fala muito sobre a minha família, né? Do tipo, não é um momento para a gente ficar vendo TV, é um momento para a gente se alimentar do alimento e também da presença do outro, né? sim. Uma troca nutritiva nesse sentido, né? E tem pessoas que estão descobrindo isso só agora. E tem sido muito positivo. E de repente é mais um questionamento que vai fazer a respeito de si, a respeito do relacionamento com ele mesmo e com a família dele. O que ele pode fazer de diferente? Né? E, tá, isso aqui de repente eu consigo fazer diferente. Não todos os dias, porque cada um tem um horário, mas 2 vezes na semana, que seja, uma refeição, né? Assim, procurando soluções que sejam bacanas para aquela família e que aproximem, que possam levar realmente a família ao lugar de acolhimento. Então, se você vai, se não é na refeição, mas
lá em casa a gente adora música, então a gente coloca uma música e é o momento que está todo mundo junto. Também é uma maneira de nutrir esse afeto, né? Então, assim, tem N maneiras, N soluções. A gente gosta muito de assistir seriado. Vamos colocar todos assistindo seriado ao mesmo tempo. Por que cada um assistindo seriado, né, no seu próprio Separa, cômodo? E às vezes é o mesmo. Tá na mesma é. etapa do seriado, né? E tá cada um num canto assistindo aquilo. Então, assim, existem formas e formas de você ressignificar. Eu tenho falado muito na ressignificação que a pandemia tem provocado. Por quê? A gente agora tem uma ação diferente no mundo também. Até como trabalhador, você está agindo diferente no mundo. Até como uma pessoa assalariada, você está agindo diferente no mundo. Algumas pessoas estão sentindo isso muito claramente. Os autônomos sentem bastante Sim. também. Né? Existe toda uma ressignificação, não só financeira, como também uma ressignificação do que fazer com aquilo que chega a você. Então, do que eu faço com o dinheiro que chega a mim, o que eu faço com as informações que chegam a mim, é uma ressignificação. Uma ressignificação do que eu vou consumir. Vou comer atrapalhado. Eu tenho um pouco de receio desse comer mal, porque às vezes o comer mal é porque está comendo bolo. O bolo que foi feito inteirinho em casa, com ovo, farinha, açúcar, tudo que você sabe que é. Não é, de repente, uma bobagem que você está comendo porque é cheio, tem 550 mil coisas que vão fazer realmente mal à sua saúde. Então, esse linguajar meio truncado atual, né, de que comer um doce, comer uma pizza, comer uma linguiça, que seja, é ruim, é fazer bobagem, é comer de uma maneira, lixo. Tem gente que usa até a expressão, né? Tem É gente um que usa lixinho. isso, Então, assim, é importante rever isso. Será que é mesmo? E se for da sua vida? E se junto com isso, você estava falando que está se alimentando melhor? Aqui em casa a gente sempre se alimentou bem, mas tem mais espaço, tempo, vamos dizer, tem para bobagens agora. Né? Então, sim, assim, sim. e você abre mais concessões. Hoje vamos fazer um bolo juntos. E vamos fazer um bolo juntos. O bolo vai ficar delicioso. E vamos comer aquele bolo, tomando nosso café e vamos ser felizes, pelo amor de Deus. Não é hora de pensar que aquilo é uma coisa, uma gordice ou coisa qualquer. Não, não é a hora disso. Não é o momento de você se punir dessa forma. Tá com vontade de comer, é melhor comer. Até para ver que essa vontade acaba. Você pode saciar isso. Né? Então, eu estava com uma vontade louca de comer um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Vai lá e faz. De repente, vai bastar aquele único bolo de chocolate. Não precisa comer 5 bolos de chocolate. É natural esse comer mais ansioso, né? Por conta de tudo aquilo que a gente está deixando de comer, vamos dizer assim, na nossa vida. Então, a gente está deixando de consumir o nosso tempo com determinadas situações, e acaba sobrando muito tempo, a gente não sabe muito bem o que fazer com isso, então ou eu vou consumir trabalhar que nem uma enlouquecida, ou eu vou consumir as relações e não saio das minhas redes sociais e falo, e troco, quando vejo, passei 9 horas no meu celular naquele dia, ou então eu vou comer o que tiver pela frente. E não necessariamente algo que eu esteja com vontade de comer. Isso sim é uma coisa complicada. De repente não vai te fazer bem perder o seu guarda-roupa inteiro. Né? E depois, quando tiver que sair novamente à rua, o que eu faço? O que eu vou vestir? Pode ser. Mas não acho que seja o momento de pensar em emagrecimento, em ficar em forma, sabe, essas questões não são exatamente as questões principais desse momento. O principal desse momento é a sua saúde. É importante que você esteja alimentado para ter imunidade, né? E dali por diante a gente vê o que faz. E eu acho, e voltar para a cozinha, a Rita Lobo fala muito disso, eu sou extremamente fã dela. Ela fala muito. Cozinhar é um ato de saúde, sabe? Olha, é lembrar que você está usando aqueles ingredientes para chegar ali, que você está junto com a sua família, que nem você falou que fica com a Bia, eu também fico com o Matheus, adoro. Né? É uma coisa, é importante isso. O cozinhar é muito bom, sabe? Quanto mais se cozinha, quanto mais se descasca, menos se desempacota, né? Então eu acho que tem saúde nisso.
E se eventualmente você vai abrir um pacote, também tem saúde nisso mental, que seja, né? Estou aliviando um pouco agora, né? Não vou É, me entupir de torresmos e linguiças e não sei o que todos os dias, que não vai adiantar tanto. Você vai acabar parando no hospital, mas enfim, não é um problema tão grave de se pensar de, olha, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha só como eu estou comendo, que coisa, né? Então, acho que dá para ser um pouco mais leve também nisso. eu lembro que um dia a gente estava falando sobre comida, um outro grupo que eu participo, e alguém falou assim: ah, a gente está aqui trocando receita e eu me sinto mal por saber que tem tanta gente que está com dificuldade. E eu me lembro que eu peguei e falei assim: então que tal a gente tentar fazer algo que a gente possa, de Hum. acordo com o nosso limite, né? Assim, tipo, eu sempre digo, uma vez nós fizemos uma ação e era entregar um negócio de café da manhã. E uma pessoa virou e falou assim: nossa, mas esse café da manhã é nada para aquela pessoa. Eu falei, mas é aí que você se engana. Às vezes o nada para alguém é muito para um outro, sabe? E muitas vezes uma pessoa quer uma atenção, ela quer ser enxergada também, assim, querer ter ser a sua dignidade, suas, né? E eu me lembro que essa colega com quem eu conversei, que era da época de escola, tá fazendo um trabalho muito legal, assim, em algumas zonas lá em Belém, assim, ela pegou aquilo e começou a mudar, modificar, e às vezes parece que basta, sei lá, alguém para olhar de um outro prisma, alguém de, né, tipo, eu falei para ela, não se sinta culpada por isso. Eu me lembro que eu sempre aprendi assim, se você tem algum privilégio, não é para você se sentir melhor do que ninguém, é que você faça a diferença com aquilo que você tenha, sabe? Não dá para você, se você passar por essa vida simplesmente passei, você gastou uma vida sem, eu digo, sem ser útil a nada, sem ter uma construção, sabe? Essa utilidade, essa bondade com o outro, ela não necessariamente precisa ser num serviço, numa troca Sim, financeira. Às vezes é parar para ouvir. Às vezes é ensinar alguém de mais idade a usar o WhatsApp para ver o neto. Né? Eu acho que tem coisas que são muito simples que podem ser feitas, né? E tudo aquilo que você puder auxiliar, eu gosto muito da ideia de quem está conseguindo se manter financeiramente, tentar de alguma forma manter também o consumo de serviço que mantinha antes. Então, deixou o seu diarista em casa, ok, é ótimo para ela, para você, para o mundo. Mas será que não é bacana também pagar alguma coisa para ela não ficar, né, sem nada de repente? Claro, se for possível, se der, se for algo válido. Não é que ela vai estar ganhando de graça. De repente vocês fazem uma troca. Depois que isso tudo passar, você vai vir mais uma vez na semana. Ou, enfim, eu acho que dá para a gente pensar no outro também de uma maneira mais simples. De repente você não vai fazer, vai angariar fundos e fazer um trabalho voluntário, porque isso tem uma demanda de tempo que você não está tendo. Mas você pode continuar agindo no mundo, de repente, como você já agia antes para algumas situações. Então, a manicure que fazia sua unha, a pessoa que cuidava do seu cabelo, ou então, eu sei que aquele vizinho, ele não pode sair de casa nem para ir ao mercado, porque é muito arriscado para ele. Será que ele não quer alguma ajuda? Se eu estou indo ao mercado, se eu não estou, será que ele não quer alguma ajuda, nem que seja para fazer a compra de casa? Será que não tem alguém que possa trazer? Tem algumas iniciativas em prédios colocando no elevador, assim, se você precisar de ajuda, meu apartamento é tal, é só me interfonar, e uma listagem que vai aumentando. Você vê pessoas se oferecendo para ajudar, né? De precisar de um remédio, uma farmácia, precisar de compra de mercado. Eu acho que ser útil e ser bondoso não precisa ser complicado. Acho que sim. basta ser simples. Né? Nessa simplicidade, o que você pode fazer? Porque também não adianta, eu pelo menos no meu ponto de vista, acho muito complicado. Se você resolve ajudar o resto do mundo e não está olhando para quem está tão próximo a você, que também tem uma demanda. Né? Ela pode não ser uma pessoa sem teto nem nada, porque a gente, quando pensa em situações de ajuda, a gente pensa em pessoas que estão em calamidade mesmo, em situações bem graves, né? Claro que tem que ajudar essas pessoas, mas se você não vai conseguir fazer isso agora, será que não é o caso de olhar para quem está do seu lado? Será que não é o caso de
conversar 10 minutos por dia com alguém que está precisando conversar? E não... Será que não é o caso de mandar uma mensagem para aquele seu amigo que mora sozinho? E aí, tá tudo bem? Mesmo que ele só te responda, tá tudo ótimo. E você fica, tá tudo bem. E que bom. Parece que não fez diferença, mas é ele vendo que tem alguém lembrando dele, né? E aí, pegando também o gancho com essa relação de amizade, que a gente fez a pergunta, né? De você ter tido mais contato com os amigos Sim. ou não, né? O relacionamento com seus amigos mudou. Eu acho que existe um potencial muito bacana de aproximação na internet, né? Eu acho que é realmente uma solução de todos os tempos, né? Então, as pessoas que estão se dando conta que elas podem fazer a diferença na vida dos amigos ou da família, né? Através da internet, que seja uma mensagem, que seja uma figurinha, que seja uma piada, que seja, enfim, o que você tiver com vontade de fazer, é mostrar para o outro, eu tô aqui, você pode contar comigo. Isso me lembra muito aquela campanha do Setembro Amarelo, né? Que dizia, às vezes é só você estar do lado. Isso é estar do lado, às vezes de maneira silenciosa, não é, me conta, como é que tá sendo para você? Me fala, tá sendo muito difícil, né? Nossa, e me conta, as crises. Aí a pessoa começa a te contar e geralmente o que vem em retorno é você contando uma coisa mais grave. Aí fica uma competição de quem é que tem um problema maior, né? Quem é que tá passando por isso pior, entendeu? Então, às vezes é só, oi, tudo bem? Uma figurinha, uma carinha e assumir de repente. Eu não sei muito bem o que te dizer. Mas eu tô pensando em você, mas eu lembro de você, você é importante para mim, eu tô aqui, né? E se dali tiver que surgir uma conversa mais profunda, vai surgir. Eu acho que a empatia, ela pode acontecer de formas muito bacanas. E a primeira delas quem é que não gosta de ser lembrado? Né? Quem é que não gosta de se sentir querido? E a gente já está tão isolado. Será que a gente não pode ter alguma aproximação? Então, eu vou falar mais com as minhas amigas de São Paulo, né? Vou falar muito com o meu amigo que está morando fora do país, eu vou falar, ok, isso pode ser o tempo todo. Mas, de repente, antes, naquela rotina, você passava 1h30 no trânsito, aqui no Rio isso é muito comum, né? Você passa 1h30 indo do trabalho, outra 1h30 voltando do trabalho. Haja paciência para lidar com isso. E aí você fica tão consumido por aquela rotina cansativa, não, às vezes não para dizer, oi, eu lembro de você, apesar de estar lembrando, né? Então, É verdade. vamos aproveitar para isso também. Eu acho que tem um potencial realmente muito bacana na internet para isso. Fê, a gente pegou a deixa. Isso aí foi uma das perguntas mesmo. Que deu a porcentagem realmente, que algumas pessoas não tinham, algumas sentiram a melhora, né? Outras não. Você vai me desculpar, mas eu não anotei um erro. Mas tudo bem, gente. Da Mas eu me lembro que convivência. era uma boa diferença. Tinha acho que era coisa de 70%, dizendo que não estava mudando muito. Mas também tem um viés nessa resposta. A gente não está mudando muito, de repente já era lá em cima, né? Já eram Sim, altos contatos. sim, E não sim. mudou muito porque já era muita coisa Já também, era né? muita coisa, muito contato, é verdade. Quando a gente está talvez longe da nossa, vamos dizer assim, daquele seu meio, eu digo assim, de longe da família, da sua cidade, aí você percebe essa diferença naquele, né, naquele contato ali de estar mais perto. Quando às vezes você está próximo, você está vendo meio que todo dia ali, tá, todo mundo vai, né? Eu até falo que a gente tem culturalmente em Belém de você sempre estar ali na casa do outro, vai jantar, tipo, pelo menos ou da minha família. Eu sempre brinco com o Thiago, eu falei, ou é culturalmente da cidade ou é da minha família. Sempre vai, lancha, vai, fica na casa do amigo, vai ficando, né? Então, mas tem umas outras perguntas que é interessante para a gente tratar aqui também que tiveram, por exemplo, sua relação com o trabalho. Muita gente fala, você se sente com maior trabalho, né? Que foi a pergunta. Então, do que eu notei da última vez que eu peguei, deu 67, sente muito mais sobrecarregado disso, né? Eu acho que tem, se fosse do meu ver, se eu fosse dizer, talvez para mim que eu fique mais em casa, ainda que, ó, a Manu aqui disse que ela acha que é da cidade, realmente esse costume de estar de vai lá, ai, fica, vai lá, lancha. E é até engraçado, né? E
eu fico mais em casa, mas mesmo assim eu senti um aumento da questão de você estar, olha as crianças, você cozinha, você tem a roupa, você tem o trabalho, acumula as coisas, você arruma, tem uma hora que você desiste e fica ali. Eu brinco e a minha filha ela acha muita graça. Eu falo assim, pronto, hoje eu perdi para as roupas, vão ficar todas espalhadas aí. Depois eu arrumo elas. Hoje não quero essa disputa, né? E, e eu acho que essa é uma relação também que a gente tem disso, né? Ó, a Daliana aqui comentou, aumentou muito, o trabalho não acaba nunca. Isso é verdade. Então, teve um dia, boa, Daliana, esse comentário que me lembrou algo. Teve um dia que eu falei assim pro meu marido. Eu falei, gente, parece que esses pratos estão aqui, continuam tendo filhos, não para nunca. Você começa a lavar e chega um, chega outro, chega. Aí eu ainda brinquei, falei assim, eu acho que vou decretar um horário. Agora a gente lava, depois não lava, né? O tempo todo você vai tendo aquele volume, enfim, vai tendo aquele acúmulo. E tem uma que é bem interessante que você falou, como é que estava o relacionamento neste isolamento, tipo de namoro, casamento, quem tem um par em si, né? 57 diz que tá legal. Tipo, olha, o pessoal comentando, trabalho sem fim, realmente a sensação que eu tenho também é sem fim. Tem hora que eu fecho o olho para não. Não estou vendo mais trabalho, hein? Né? Ontem, meu marido estava passando o aspirador, ele falou: gente, como é que cai tanto cabelo? Vou raspar as cabeças. Porque passa, cai. Eu falei, de novo, ainda mais que o chão aqui em casa é branco, assim, é bege. Ele falou, meu Deus, vou mudar esse chão da próxima para ninguém. Boa, Geni, nossa, ontem não fiz nada, não sou obrigada. Bem isso mesmo, né? Tipo, vamos relaxar. Bom, ontem dias, eu acho, só te interrompendo rapidinho, Sim. eu acho interessante, a gente colocou a pergunta como trabalho, eu acho importante usar essa palavra, porque trabalho não é só um ofício que te rende dinheiro, Não, né? É uma coisa trabalhosa, é aquilo que você vai ter que investir alguma energia naquilo para fazer, né? Então é cuidar da casa, é cuidar dos filhos, é trabalhoso a beça. A mulher que faz só isso, que também é um absurdo dizer só isso, né? Ela já faz tanta coisa. E aí, de repente, essa mulher que tinha lá umas 4, 5 horinhas daquelas crianças na escola peraí, deixa eu reorganizar a minha cabeça aqui para colocar as coisas em ordem. Agora ela está convivendo o tempo todo com as crianças. As mulheres que não estavam habituadas a fazer isso, tinha quem fizesse para elas. Agora estão sem essas horinhas das crianças na escola, fazendo isso e trabalhando à distância. Então, assim, é trabalho nesse sentido. Por isso que eu achava importante essa palavra trabalho. Essa relação com o trabalho de obrigação, que ela estava falando, não sou obrigada, né? Você tem, sim, algumas obrigações naturais. Lá você tem um cargo, você tem um papel representar no seu serviço, você tem... Mas você não é obrigado a ser o mais produtivo possível, tendo em vista que estamos todos passando pelo que estamos passando. Uhum. Ou não atinja você, não tem problema, não sei quantos milhões de mortos, não tem problema? Tem, claro que tem. Mesmo que você não pare para pensar conscientemente nisso, né? Então, assim, essa não obrigação de perfeição, às vezes o feito e não o perfeito, funciona. Então, se hoje eu vou ficar de pernas pro ar, porque eu cansei, não tô afim de olhar para a roupa que tá acumulando, para a louça que tá suja, não vou, tudo bem, hoje vai ser assim. Depois eu dou um jeito. Não vai se tornar um acumulador da noite pro dia, certo? Não vai, de repente, começar a acumular louça suja, acumular e pronto, chegou ali naquele caos total, absoluto. Não, mesmo porque você vai precisar de um copo limpo para beber a água, né? Sim. Em algum momento você vai ter que limpar alguma coisa. Então, assim, não precisa ter medo disso. Não precisa olhar para isso como se fosse um inimigo seu. As crianças estão o dia inteiro em casa. A casa está mais bagunçada do que o usual. Mas, coitado dessas crianças, elas estão presas, sem poder sair para ver um amigo,
sem poder jogar uma bola, né? Sem tomar um sol direto, né? Com ar batendo Também. no rosto, né? Elas estão fazendo a bagunça delas também para expor o que elas estão sentindo. Também uma forma de extravasar aquilo. Faz hora de arrumar uma coisa diferente. Tá, vamos todo mundo arrumar. Não, vamos arrumar, vamos junto. Quer ajuda? Ou é você que ajuda ou é ele que te ajuda? Eu acho que só muito pequenininho que você pode dizer que é ele que te ajuda. Sim. Mas depois que ele já cresceu um pouquinho, eu acho que vale a pena você dizer que é você quem vai ajudar. Porque é ele quem vai guardar. E você vai ajudá-lo a guardar. Né? Então, assim, tem como contornar. Se a casa vai ficar um pouco mais bagunçada do que de costume, tem pessoas vivendo ali. É uma casa que está viva. Ela tem esse movimento. Incomodou muito. Isso não dá para tolerar. Não tenho como aguentar isso. Vai virar um caos familiar por conta disso, porque fica uma pessoa arrumando, outra pessoa bagunçando, uma pessoa arrumando, outra pessoa bagunçando. Senta, conversa, espera, vamos chegar a um acordo? Então tá, você vai bagunçar só aquele canto ali? Pode ser? Porque também a pessoa que é mais, digamos, bagunceira, não é bem a palavra, mas é mais relaxada em relação a isso, ela tem o direito de ser assim também. Não é proibido, porque tá ali, é aquilo que a gente estava falando, das duas culturas. Das duas então, culturas. Assim, é proibido você fazer isso, mas de repente está interferindo tanto no ambiente do outro que cabe colocar algum limite, tá? Daqui para dentro, daqui para fora vai ser um pouco mais arrumadinho. Sabe? É uma questão de troca. E o casamento, eu tenho visto muito esses memes de tinham falado na saúde, na doença, mas nunca me citaram a quarentena, de fato, né? 24/7, né? Todo dia ali. Que maravilha! Né? É muito bacana. Tem N possibilidades nisso. N possibilidades. Tem a possibilidade de ser incrível, de você redescobrir um casal que você não lembrava mais que existia ali naquele ambiente. E tem a possibilidade de você brigar o tempo todo por tudo, porque tá todo mundo nervoso, tá todo mundo com a cabeça cheia, tá todo mundo com essa insegurança plena do que vai acontecer. E eu vou acabar descontando no outro, sim. Sou humano, isso acaba acontecendo, né? Lembrando que é uma dança. Para não pisar no pé do outro, o pé do outro foi para frente, se eu preciso ir para trás, não tem outro jeito. Não vai ser lá atrás o tempo inteiro, não é para ceder o tempo inteiro, não é para que seja uma relação, como chamam muito comumente nas redes sociais, de relações tóxicas. Que nunca teve esse nome, eu acho muito interessante isso. Essas relações sempre existiram, nunca ninguém chamou isso de tóxico, da maneira como se chama hoje. Mas não é também para deixar o outro lá submetido ao seu mau humor, à sua impaciência, não, o tempo todo não. Então vamos dançar? Então um vai para frente, outro vai para trás e a gente vai ajustando aqui. Não deu certo? Os dois não estão afim de dançar, só vão pisar um no pé do outro. Fica cada um de repente num cômodo, naquele dia. Sabe? Vamos fazer coisas separadas naquele dia. Não precisa ser junto o tempo todo. Né? Ninguém nasceu grudado assim com o marido, ninguém nasceu grudado com a esposa, ninguém nasceu grudado com quem mora ali, de repente namorado, enfim, não importa muito o estado civil, não importa mais o estado de relacionamento ali, né? Tudo bem, cada um para um lado, você também não é obrigado, que nem ela falou, ficar o tempo todo. Ficar o tempo todo. Pessoa, né? Tem... Por mais maravilhosas que as pessoas sejam, desculpa, Dani, te interromper, que me fez lembrar uma coisa. Por mais que você seja muito apaixonado pelo seu marido, por mais que aquele cara seja muito apaixonado pela esposa dele, todo mundo tem defeito. E quando a gente se apaixona, quando a gente ama, a gente inclui os defeitos nesse pacote. Não tem outro jeito. Né? Então é a hora de lá atrás, na hora de estar escolhendo com quem vai dividir a vida, questionar se aqueles defeitos são aceitáveis ou se eles vão de encontro ao meu mais íntimo... a minha mais íntima certeza de que aquilo não pode acontecer. Não, então, né? Então é uma coisa então anterior à quarentena. Não tem a ver com a quarentena, não tem a ver com o excesso de convívio. Na verdade, tem a ver com o convívio, que já deveria, de repente, ter sido tratado antes. Ter sido, né? A manutenção disso, de repente, deveria ter sido anterior. Que a gente acaba só, muitas vezes, passando, né? Se a gente tem... Eu acho que foi até com que eu conversei, tipo, se você tem um problema, muitas vezes se estressa, eu vou dar uma volta.
faz parecer a cabeça e sai, e isso não tem agora. Você fica naquele mesmo, né? Mas dá uma volta até a cozinha, Pronto, até volta. ali, Bebe dois passei. copos de água, né? Relaxa. Eu tenho Olha na sugerido janela. muito, eu tenho sugerido muito as pessoas a lavar o rosto ou tomar uma chuveirada. Aqui no Rio tem feito bastante calor, né? Por um acaso hoje nem tá um dia tão quente, mas toma uma chuveirada, lava o rosto, vai dar uma, sabe, uma esfriada, uma interrompida naquilo. Deixa eu interromper esse processo de confusão, voltar um pouco pro eixo para depois continuar, né? Eu tenho mania não, né? É uma forma que eu tento, eu respiro, eu faço. Teve um dia que eu tava cozinhando e eu tava errando, eu tava com pressa, aí uma hora eu fiz. Aí minha filha tava do lado e falou: Você tá tentando lidar com o seu monstrinho, ele quer sair. Fez assim, aí eu não me aguentei. Eu falei: Ótimo, ó, mudou o monstrinho, veio da alegria agora. O que foi? Já tá rindo. Tipo, foi muito bonitinho. Ela, você tá, sabe? Então, porque era um momento mesmo que às vezes eu converso, eu falo, filha, deixa a mamãe respirar, porque às vezes naquela, sabe? Eu sempre digo, eu posso estar com raiva, não justifica que eu seja, mas tem hora que não dá, então deixa eu respirar. E aí foi engraçado, a Lá, percepção. de repente, eu acho que, se não o conselho que eu mais dou em consultório, um dos mais, é respirar. Ar para dentro, ar para fora. Perceber o ar entrando, perceber o ar saindo. Porque você vai lidar de frente com a sua ansiedade. Vai voltar para um eixo, né? Você vai lidar de frente também com alguns sintomas depressivos, se você estiver tendo eles, né? E por quê? Você está voltando para o agora. Você sai do passado, sai do futuro e vem para o presente. Que é onde a gente deveria viver. E que é a melhor forma de encarar essa quarentena. A pandemia, ela fica... Ela toma... o isolamento, ele toma menos impacto emocional se você encarar um dia para depois pensar no outro. E naquele próximo dia, Entendi. pensar naquele dia, né? Um dia após o outro. Literalmente, um momento por vez. Então, eu tenho que cumprir essa tarefa aqui, eu tenho que fazer assim o assado para a gente comer, eu tenho que olhar para o meu filho e ver qual é a demanda dele hoje, no sentido de que ele também está sentindo pra caramba e não sabe verbalizar ainda, porque a criança ainda não tem Não uma, sabe. É. não dá pra ela, não vai. A gente que é adulto, às vezes não consegue, né, verbalizar tudo que tá sentindo, imagina uma criança. Então, assim, voltar hoje. Como eu tô hoje, como as pessoas que estão convivendo comigo nesse isolamento estão hoje, e o que a gente pode fazer hoje por nós, nesse relacionamento com o mundo, nesse relacionamento com o que está se passando, né? Interessante. O Fê, e tem uma pergunta interessante que mandaram para o Conecta também, que foi bem assim, sobre que a gente perguntava sobre isolamento, mas a pessoa, ela perguntou, ela queria saber sobre solidão. E isso é interessante, porque eu já conversei uma vez e ela falou assim, às vezes a gente se preocupa com aquela pessoa que está sozinha, mas aqui eu moro, tipo, em cinco, e eu me sinto muito só, né? E porque tem a diferença entre você estar só e se sentir só, né? Eu me lembro que quando meu pai agora ficou só, muita gente falava, meu Deus, mas ele vai ficar sozinho. E eu me lembro dele falar, mas eu não me sinto só, sabe? Tipo, Sim. e isso, assim, de vir é da relação ali, não? Claro, tipo, para mim eu vejo relação, cada um num canto, a pessoa não interagia, não sabia, não falar, como com isso, assim, tipo, um passo de cada vez. Eu acho que também num hábito, né? De repente aquele contexto familiar criou esse hábito de cada um por si e acaba não tendo tanto essa troca. Mas a diferença entre a pessoa se sentir sozinha porque está fisicamente sozinha ou não é porque a gente está sempre acompanhado da gente. Se a gente se fizer uma boa companhia, pode ser bacana. Óbvio que vai sentir uma falta danada de dar um abraço em alguém, vai dar um beijo. Vai acontecer, lógico que vai acontecer, mas você pode ser uma excelente companhia para você. E nesse processo de ser uma boa companhia para você, se tornar uma boa companhia para o outro.
nessa casa de 5, se todo mundo, de repente, decidisse ser uma boa companhia para si, ia acabar naturalmente entendendo que dá para ser uma boa companhia para aquela família, né? Que adianta, é aquilo que a gente estava falando da caridade. Que adianta você fazer a caridade para o mundo se você não está fazendo a caridade dentro de casa, que seja, né? De olhar para o outro, enxergar como ele é, o que ele está sentindo. Que ele tem lá os altos e baixos dele, você também tem, e tudo bem. Né? É uma aceitação de si, um acolhimento. Né? É muito importante acolher os defeitos também. É muito importante entender que ninguém é perfeito, nem você, nem a pessoa que você mais ama nesse mundo, nem o seu filho, nem um pai, uma mãe, né? E que de repente aquelas relações já estavam muito desgastadas antes da quarentena. Vai ressaltar esse desgaste, vai ficar mais evidente, né? Mas talvez seja uma excelente oportunidade de rever isso. O que a gente pode fazer para isso ficar diferente? A gente não escolheu estar aqui, a gente não... A princípio, casamos por escolha, por amor, né? Então, a gente não escolheu estar junto. Ah, então a gente não escolheu ter filhos. Ah, então eu não quis ser mãe. A pessoa não quis ser pai, né? Então, assim, são coisas que a gente pode rever. Será que não dá para ser diferente? A gente sair desse hábito. Só que quebrar um hábito é difícil a beça. Não estou querendo simplificar isso, tá? Eu entendo a dificuldade que tem nisso. Mas a melhor forma de quebrar um hábito é viver no agora. Se você estiver atento ao que está acontecendo agora, você pode interromper quando estiver no automático de repetir alguma coisa. E aí você interrompendo, pronto. Dali a um tempo, vai ser o seu novo hábito. Né? Acho que tá acabando nosso tempo, né? Tá acabando nosso tempo. Falo muito, né, Dani? Não, está ótimo. Tá acabando. Eu estava lendo das perguntas. A gente fez sobre as questões, eu falei, né, dos hábitos que queriam mudar, da pergunta que a gente fez sobre o que sentia falta, do abraço, que você falou, dos irmãos, né, de quem tem os irmãos, da pessoa de estar com os pais por causa do receio. E eu me lembro que teve um que me chamou a atenção, que falou assim, de um tempo sozinho para mim, né, do que sente, porque tá tão fazendo ali atarefado e... Né, a gente pode falar um pouco sobre isso quando eu disse que às vezes esse tempo sozinho não vai conseguir ser uma coisa duradoura, mas pode durar 5, 10 minutos, mas você pode entender aquilo como um tempo para você, né? Acho que é um bom recurso. Eu lembro que eu fiz uma pergunta um dia pro meu marido, falei assim, o que você mais sente falta hoje, né? Ele falou, ele disse, sair para ver o mar, né? Aí ele me perguntou, e você? Eu falei, acho que dormir sem ter alguém me chamando, mamãe. Eu falei, mas não troco, mas... Né? Claro que não. Nossos espectadores. Mamãe. A menina ainda fala assim, mamãe, mas você tá me ouvindo, não tá? Né? Tipo... Não dormiu não, né? Abrindo o olho assim. Fico calada, Fê, eu queria te agradecer, eu acho que por ter aceitado, ter vindo conversar com a gente sobre um assunto, eu acho que tão amplo e também tão, eu acho que tão latente, assim, em todos, né? Mais uma vez, admiração por todo o seu trabalho, pela família. Meu marido fala dormir, ver filme... Se chamar todo dia, pode chamar, adoro falar. Ótimo. Adoro essa troca. Vamos sempre chamando para... Eu agradeço. Eu fico feliz. É bom que é um contato e eu queria já, de qualquer forma, avisar para quem, né, tá aqui e queira ver, a gente vai subir depois, vou divulgar depois, a gente vai subir para o YouTube para ficar gravado, que, né, quem não pôde, quem precisar ver novamente, tá? Para você também. Um beijo a todos que vieram, né? Ai, adorei. Não deu para ver todo mundo que entrou, mas depois você vai passar ali. Quem tava, né? Eu tô vendo alguns tchauzinhos, assim, só que eu a distância do celular. Eu vi, eu ia responder, eu falei... Um beijo, gente. Tio, amo também, todo mundo. Lindo! Beijo Tchau. grande. Um abraço também. Um abraço. Para todos. Para todo mundo. Tá, obrigada, gente. Tá esse minuto. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.